Bom, vamos lá, continuando então a aula de hoje, dia 2 de julho. Associação de resistências em paralelo. Tá? Nós vimos no vídeo anterior como trabalhar com associação em série, né? Então, associar as resistências em paralelo tem outros recursos que a gente pode utilizar quando vai montar um circuito. Tá? Então, a gente diz que um circuito ou um pedaço dele está em paralelo quando as resistências estão ligadas de forma que a corrente elétrica se divide para fluir por elas. A tensão, contudo, é igual para os subtrechos. Vamos analisar, né, para os trechos da malha. Quando a gente fala que no circuito em série, lá no vídeo anterior, lembra que a corrente elétrica não se dividia, ela passava por todas as resistências de maneira igual. Agora, no circuito em paralelo, a corrente se divide e a tensão é que é igual. Então, vamos analisar as diferenças. Esse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma bateria aqui, já uma fonte de energia, por onde flui uma corrente elétrica. Então, aqui pela bateria, pela fonte de energia, circula uma corrente elétrica I. E aí, quando ela chega nesse ponto, que a gente chama de nó, né, quando ela chega nesse nó do circuito, ela tem 3 caminhos para fluir. Um caminho no qual ela vai passar pela resistência R1, um caminho pelo qual ela pode passar pela resistência R2 e outro pela resistência R3. Depois se junta tudo nesse outro nó e retorna para a fonte. Então repara, aqui está tendo uma divisão da corrente elétrica, né? Lembra, de novo, corrente elétrica é quantidade de cargas fluindo por um trecho do circuito por tempo. Então aqui você tem um monte de carga fluindo pela fonte, sei lá, 10 cargas por segundo. Chega nesse ponto, as 10 cargas não vão todas para um lado só, elas têm que se dividir. Algumas vão para cima, algumas vão para o meio, algumas vão para baixo. Depois elas se juntam de novo aqui e voltam para a fonte, né? Então a gente consegue aqui controlar, olha só que legal, né? Quanto de carga vai para cada lugar. Diferentemente do outro circuito em que todas as cargas passavam por todos os aparelhos, né? No circuito em série. Aqui eu consigo dividir, vai só um pouco das cargas para o 1, um pouco para o 2, um pouco para o 3, né? Outro exemplo que é igualzinho a esse aqui de cima, só que o desenho só está num formato diferente. Tem uma fonte aqui com força eletromotriz E ou com tensão E. Passa uma corrente total aqui pela fonte. Parte da corrente desce pela resistência 1 e retorna para a fonte. Parte passa pela resistência 2 e retorna. Parte pela resistência 3, ou aqui no caso, quantas forem, né? Uma RN aqui. Tá? Então, passa aqui e volta. Tudo bem? Então, repare o que acontece. Agora, deem uma olhada na tensão. Se aqui eu tenho 10 volts, sei lá, 9 volts de diferença de potencial entre a parte de cima e a parte de baixo da pilha, ou da fonte, os 10 volts aqui estão ligados na primeira, estão ligados na segunda, estão ligados na terceira resistência. E aqui embaixo, se são 0 volts de potencial, esse 0 volt também está ligado no 1, também está ligado no 2, também está ligado no 3. É o mesmo que ocorre nesse aqui. Se essa tensão tem 9 volts, por exemplo, mais 9 do lado esquerdo e 0 do lado direito, que dá a diferença de 9, a parte que tem 9 volts de potencial está ligada nas 3 resistências. E a parte que tem 0 volts também está ligada nas 3 resistências. Então, cada resistência dessa está sentindo 9 volts de força. Tudo bem? É diferente do série, né? Cada resistência aqui está sentindo diretamente a tensão dessa força. Uma outra forma de pensar no mesmo circuito é assim, ó. Se você tem aqui 2 pontos que você pode ligar uma bateria, e aqui uma malha que divide em 3 as possibilidades de fluxo da corrente, e depois elas se juntam e voltam aqui. Então são 3 coisas iguais aqui, tá? Só com um formato diferente, mas são 3 circuitos exatamente iguais. Então esse é um circuito em paralelo. Olhando lá também naquele aplicativo, eu tinha feito aqui um circuito em série, né? Com as 3 lâmpadas em série. Também fiz um aqui, ó, em paralelo. Então, parecido aqui, eu usei os mesmos aparelhos, 3 lâmpadas, a mesma bateria. Só que aqui eu não coloquei interruptor, né? Deixa eu colocar aqui um interruptor. Ficou feio aqui, mas... bom, ficou mais feio ainda, mas tá bom. Na hora que eu ligo aqui o circuito, acontece isso com as lâmpadas, né? Repara no brilho das lâmpadas, se vocês conseguirem enxergar aí. E aqui no circuito em série, que é a mesma bateria, olha o tamanho do brilho aqui. Está brilhando menos, né?
Lembra quanto que tinha de tensão aqui para uma bateria de 9 volts? Tinha 3 volts em cada lâmpada, né? Porque dividia a tensão, a força para cada um, porque estava em série. No caso aqui, quando está em paralelo, se eu pegar o voltímetro, a bateria aqui também tem 9 volts, eu não mexi, tá? E se eu venho aqui em cada lâmpada, cada uma delas vai estar com 9 volts de tensão. Por quê? Porque aqui em cima e aqui embaixo tem 9 volts de tensão, e esses 9 volts estão ligados nas 3 lâmpadas, né? A diferença de potencial de cima e de baixo está ligada nos 3. Tá? Então o circuito em paralelo tem essa vantagem. E aí você divide a corrente. Repara que aqui você tem uma corrente maior, a velocidade das cargas é maior, e aqui no meio a velocidade é menor, né? Porque essa velocidade maior tem que se dividir para as 3. A corrente total se divide para as 3 correntes aqui. Tá? Bom, então depois explorem lá o aplicativo também. Eu tinha feito esse print aqui usando resistores e não lâmpadas. Tá? Mas na hora que fui montar aqui eu preferi representar com lâmpadas. Dá para trocar pela simbologia de novo. Lâmpadas, interruptor, tá? Dá para tirar os elétrons aqui, enfim, deixar o circuito mais montadinho. Dá para brincar aqui com esse simulador. Tá? O exemplo mais clássico de um circuito em paralelo é o que a gente tem em casa, por exemplo, quando a gente liga aqui um filtro de linha desse tipo, né, ou uma extensão. O que você tem aqui nos dois polos das extremidades? A tensão da fonte, por exemplo, 110 volts. E aqui, quando o fio chega nessa caixa, ele passa aqui pela esquerda um dos fios e aqui pela direita o outro dos fios. O do meio é de segurança, né? A gente não vai falar dele agora. Mas então eu tenho de um lado aqui 0 volts, por exemplo, do outro lado 110 volts, que dá uma diferença de 110 volts. E aí eu posso ligar vários aparelhos que todos vão funcionar com essa mesma tensão, né? Que é o que está aqui assim. Opa. Eu posso ligar aqui. Imagina que esse desenho aqui é aquela extensão, né? Filtro de linha. Então eu ligo uma televisão na primeira tomada, 110 volts, ligo um rádio na segunda, ligo um aparelho de som, um carregador de celular na terceira, enfim. E assim eu consigo ter todos funcionando com 110 volts. Se eu ligasse em série os aparelhos no cômodo de uma casa, eles iam ficar todos, cada um com uma tensão diferente. Um funcionando com 15 volts, outro com 20. Nenhum ia funcionar, né, na prática. Tudo bem? Como funcionam as variáveis corrente, tensão, resistência num circuito em paralelo? Algumas coisas a gente já deixou a entender, né? Primeiro, a corrente. O que ocorre com a corrente total? Ela chega aqui no circuito, quando tem um nó, e ela se divide. Parte das cargas vão para cá, parte para cá, parte para cá. Então a corrente total é a soma das correntes que passam em cada resistência, né? Então, diferente do circuito em série, que a corrente é igual em qualquer ponto, aqui não. A corrente total é a soma das outras correntes, né? Já a tensão, o que ocorre? A tensão total, que é a da bateria, está ligada igualzinho nas 3 resistências. A diferença de potencial está ligada no R3, no R2, no R1. Então a tensão no trecho em paralelo vai ser igual para todas as resistências que tiverem ali em paralelo. Tá? Então, como a primeira lei de Ohm, aqui cortou por causa da figura, como a primeira lei de Ohm diz que a corrente é a tensão sobre a resistência, eu pego essa primeira equação aqui. Corrente total é a tensão total pela resistência total. Corrente na resistência 1 é a tensão na resistência 1 pela resistência 1. Na 2 e na 3 a mesma coisa. E como eu tenho que as tensões são iguais para todos, então eu posso trocar o 1 por U, o 2 por U, o 3 por U, porque é tudo igual. E aí coloco em evidência o U aqui, e posso cortar, e eu chego nessa equação, que 1 dividido pela resistência total é igual a 1 dividido pela resistência 1, mais 1 dividido pela resistência 2, mais 1 dividido pela resistência 3. Então a equação da resistência total num trecho de circuito em paralelo é a soma das frações entre 1 pela resistência total, 1 por R1, 1 por R2, 1 por R3. Tá? Diferentemente do circuito em série, que bastava somar as resistências, né? R total era igual a R1 mais R2 mais R3. No circuito em paralelo,
Para você saber a resistência total ou a resistência equivalente daquele trecho, tem que fazer essa equação aqui. Então a soma de frações aí tem que tomar um pouco de cuidado, tá? De uma maneira um pouco mais verticalizada aqui do que deixar assim como texto, né? 1 sobre a resistência total ou resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Perfeito? Bom, resumo da história, a gente pode associar resistências em série ou em paralelo, tá? Componentes eletrônicos. Em série, a corrente passa igualmente por todas as resistências, mas a tensão é diferente. Em paralelo, a corrente se divide, mas a tensão é igual para todas. Tá? E as equações ficam assim. Em série, a corrente é igual. Em paralelo, você soma. A tensão é somada em série. No pedaço em paralelo, ela é igual para todas as resistências. Resistência total no circuito em série ou resistência equivalente é só somar. Resistência equivalente ou resistência total no circuito em série tem que fazer essa soma de frações, depois cruzar, multiplicar em x, enfim. Tá? Por fim, vamos dar uma olhada em circuitos mistos. O que são circuitos mistos? Circuito que tem um pedaço em série e um pedaço em paralelo. Tá? Então, lembra que nos circuitos em geral, a gente tem, se você pegar um circuito de uma placa de computador, vai ter ali centenas e centenas de resistências de componentes eletrônicos. Então parte vai estar em série, parte vai estar em paralelo. São circuitos mistos. Tá? Para estudar as variáveis físicas, corrente, tensão, resistência, nos circuitos mistos, é importante identificar as partes e analisar com bastante calma. O que significa isso? Olha para esse primeiro circuito aqui da esquerda. Tem uma bateria de 28 volts, passa uma corrente por aqui. Chega nesse ponto, a corrente se divide. Parte vem para a resistência de 5 ohms, parte vai para a resistência de 3 ohms. Então aqui se tem um nó, já dá para ver que alguma coisa está em paralelo. Só que aqui na sequência, a corrente que passa na resistência de 3 ohms também passa na resistência de 4 ohms. Então o que acontece? Depois ela volta aqui, né? Junta com a de 5 e volta para cá. A resistência de 3 e a resistência de 4 estão em série. Só que essas duas em série estão em paralelo com a de 5. Então você tem um circuito misto. Um pedaço dele está em série e esse pedaço em série está em paralelo com outro pedaço. Então resolve primeiro a parte em série, depois resolve a parte em paralelo para entender o que está acontecendo no circuito. Tá? Esse outro aqui da direita. Corrente total que começa a circular aqui no circuito passa por essa resistência de 1/3 de ohm. Então a corrente total passa por aqui, está em série com a fonte, né? Chega num ponto que tem um nó, divide a corrente, parte vem para a resistência de 2, parte para a de 4 ohms, depois elas se juntam e passam pela de 1/3 de ohm também, volta aqui, que é a corrente total. Então repara, você tem dois resistores aqui, o de 2 e o de 4 ohms, em paralelo, dividindo a corrente, mas esse pedaço em paralelo está em série com essas outras duas. Né? Se você resolve esse pedaço aqui em paralelo e junta um só com uma resistência equivalente, vão ficar 3 resistências em série. Tudo bem? Então depois vocês vão ter exercícios para treinar essas questões. Tá? É isso. Então bons estudos e até semana que vem. Façam os exercícios para estudo e aprendizagem.